Oiê, vamos falar de Enem 2024? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você poder entender um pouco mais de redação do Enem, inclusive para poder ter um roteiro de estudos para poder você estudar para a redação do Enem, eu vou falar aqui de um roteiro de estudos desse ano para você poder conseguir ter uma boa nota e inclusive entender mais da redação do Enem. O que eu quero que você entenda é que aqui é mais uma sugestão do que você tem de estudo. É um vídeo muito parecido com o que eu fiz o ano passado, a respeito de como que você poderia ter um roteiro de estudos em 2023. Só que aqui eu adicionei algumas coisas, retirei outras coisas, inclusive também é mais com uma sugestão e não realmente uma regra. Então aqui você pode variar para você poder ver como que funciona melhor para você poder entender até um pouquinho mais, para você poder ver o que visualmente que eu tô querendo dizer. Você pode também ver o link aqui embaixo do vídeo para você poder dar uma olhada a respeito do que eu falei dessa rotina de estudos, ou se não, você pode escanear esse código QR também para poder dar uma olhada. Então no mês de março, você vai ter então o estudo de como que você pode entender como melhorar ou solucionar os problemas completamente ou até parcialmente, para você poder identificar também os 5 elementos de uma proposta de intervenção, que são a ação, agente, o modo meio, a finalidade e o efeito e o detalhamento de um desses elementos. Dessa forma, você vai poder escrever uma proposta de intervenção nota máxima e, inclusive, eu vou deixar de recomendação para que você também pratique com um tema que foi o Enem 2015, que é o da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, dessa forma, você já começa a entender que dentro da redação do Enem, você não precisa solucionar completamente, mas que você conseguindo já, dentro dos textos motivadores, dando uma olhada, você consegue já montar uma proposta de intervenção e já ganhar 200 pontos na competência 5. No mês de abril, você vai ficar então de como que você escreve uma introdução com e sem repertório, porque você escrevendo já com repertório, você tem essa forma de quais são os elementos desse parágrafo de introdução para poder usar as palavras do tema, inclusive como que você conecta também com a discussão e ganhar 200 pontos na competência número 2, que vai ser tanto da organização do texto, que depois você vai estudar isso no outros meses, mas que também tem como critério o repertório legítimo, pertinente e produtivo. A partir daí eu vou deixar também, inclusive, para que você tenha essa noção de como criar teses a partir dos seus motivadores, porque é uma parte da introdução. E, por fim, a sugestão do tema para você poder praticar é o Enem do PPL 2017, que são as consequências da busca por padrões de beleza idealizados. No mês de maio, como escrever a introdução e ganhar 200 pontos na competência 2 já na introdução, porque eu tô pensando mais que você ter uma noção que você vai separar em 4 parágrafos o texto, que logo depois você vai ter que a noção de você ganhar 200 pontos é porque seu texto ele já tá organizado em 4 parágrafos e inclusive que você fala de todas as palavras do tema e tem um repertório legítimo, pertinente e produtivo. Dessa forma, o que você também vai definir é o que vai ser escrito nos próximos desenvolvimentos com suas teses e o tema para você poder praticar vai ser o de 2016, que é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, porque inclusive você também depois já vai conseguir prever o que você fala da proposta de intervenção. No mês de junho você vai ficar para como escrever um parágrafo de desenvolvimento com o repertório dos textos motivadores e entender também como se constrói um tópico frasal, porque mais uma vez vale lembrar que você pode sim escrever repertórios que não necessariamente são dos tópicos que são dos textos motivadores, mas você pode trazer ele de fora dos textos motivadores. Mas eu quero que você entenda que também em alguns dos parágrafos você pode sim trazer uma ideia dos textos motivadores que não necessariamente você precisa ter de fora deles. E assim, então fica para que você tenha como um tema para praticar o Enem PPL 2016, alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Em julho seria supostamente as suas férias. O que eu quero que você entenda também é que você pode manusear para que você faça com que você tenha ou uma semana que você fique tranquilo de você não estudar redação, para que você tenha uma semana sempre todo mês para você poder tirar uma folga, ou você pode tirar o mês de julho inteiro para que você tenha essa pausa. Não necessariamente você pode fazer com que você sempre tenha que ter o mesmo tempo, porque você também tem que estudar inglês, espanhol, literatura, gramática. Então, assim, pode ser que aqui eu estou dando uma sugestão para você. Pode ser que você queira gastar mais tempo ou que você queira gastar menos tempo. Aqui é mais uma sugestão para como que você poderia se organizar. No mês de agosto, você vai ficar, então, como escrever um parágrafo de desenvolvimento com um repertório fora dos textos motivadores. Que aí, dessa forma, você vai conectar os repertórios com a discussão, justificar e explicar para que você possa juntar tanto a competência 2 e a competência 3 para você ganhar os seus 200 pontos em cada uma dessas competências. Dessa forma, um tema para você poder praticar isso seria o Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. No mês de setembro, você ficaria então de como escrever um parágrafo de desenvolvimento com os conectivos para chegar em 200 pontos, que aí dessa forma você vai conseguir praticar de justificar, explicar e concluir sua argumentação
para que você pratique então a competência número 4. E um tema para você poder praticar seria o de 2015 PPL, o histórico desafio de se valorizar o professor. No mês de outubro seria um mês para você poder praticar os temas dos últimos 5 anos que se passaram. Se você for perceber, não tem muitos temas tão atuais, porque eu deixei para que esses últimos temas que seriam mais atuais dos últimos 5 anos fossem para que você praticasse todos eles em outubro. Logicamente, você pode escrever uma redação por semana. Eu acho que é muita coisa, porque mais ou menos em abril, ou até mesmo que você teria em junho, você já ficaria enjoado e você já teria uma boa noção de escrever redação do Enem e você ficaria desmotivado. Então é por isso que talvez eu ache que uma redação a cada 2 semanas é uma estratégia que funciona muito bem. Eu geralmente tenho alguns alunos que eles já chegam a uma boa noção de redação Enem depois de escrever umas 10 redações do Enem, no máximo 15 redações. Então é por isso que eu não sou muito a favor de pessoas escreverem um monte de redação do Enem. Mas, se a sua estratégia é que você precisa mesmo refazer mais redações para poder entender mais, tudo bem, aí eu aconselho que você realmente faça uma redação por semana. Mas, se você acha que você não precisa fazer tanto isso, e inclusive chegou no mês de julho e você já está se sentindo confiante, então você pode reavaliar e não precisa fazer tanta redação. É uma percepção para você poder entender. Inclusive, até mesmo de entender depois, se quando você for fazer um outro vestibular, como por exemplo o FUVEST, o ERJ, Unicamp, entender que eles têm outros estilos de redação e que talvez você precise guardar um tempo para estudar especificamente a redação deles e não do Enem. Lembrando que aqui é um roteiro de estudos de redação do Enem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui uma sugestão de você conseguir entender a redação do Enem, de como você pode estudar e, inclusive, que você pode também manipular para você poder fazer outros estudos. Inclusive, tem alguma dúvida ou alguma coisa nessa ideia desse roteiro de estudos que você colocaria? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que caso você também queira ver estudar redação de Enem comigo, você pode também escanear esse código QR ou ver o link aqui embaixo do vídeo para você poder estudar comigo por R$ 40 pelo curso completo. Eu vou explicar para você tanto a parte de correção, a gente vai ver sobre antigos temas, a gente vai ver sobre exemplos de parágrafos de redação que tem nota máxima e que tem uma nota mais ou menos para você poder conseguir ter uma boa noção do que é uma redação boa, que é uma redação mais ou menos, que é uma redação ruim. E, inclusive, caso você não goste do curso, você pode pedir o dinheiro dentro de 30 dias. E caso você já queira começar a estudar redação Enem, tem justamente essa playlist com eu explicando para você tudo sobre redação Enem. A gente faz tanto análise do que a gente tem sobre como que você pode entender mais a respeito dos parágrafos, dos temas de sugestão, do que você pode compor de argumentação, ou se não, você está até mesmo com uma ideia de que você queira estudar para os outros vestibulares. Caso você queira ver também os outros vestibulares e do que eu falo, tem aqui uma playlist de eu explicando sobre todos os outros temas que caíram do ano passado. Então você pode ter uma boa noção do que caiu na Unicamp, na FUVEST, para poder te ajudar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!